Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, que maravilha estarmos aqui diante dos microfones para falarmos das coisas mais importantes da nossa existência. É importante, né, a gente situar-se, né, diante do momento histórico em que nós nos encontramos, né? Ano 2025, cientes de um processo educacional, pedagógico, porque é estabelecido uma meta, né, construindo coisas que às vezes nos faltam perceber, mas pelos espíritos superiores e o maior de todos eles, que é Jesus. Então eles constroem através da técnica natural da pedagogia espiritual, metodologias para nos auxiliar, para que a gente desenvolva as nossas capacidades, as nossas possibilidades. E isso que é a vida, né, diríamos assim, de forma muito resumida, mas a vida é esse aprendizado, é essa oportunidade, essa descoberta. São os erros também que a gente comete, eles fazem parte do processo. Daí a gente, né, e hoje em dia, não só a psicologia, por exemplo, mas outras áreas do conhecimento próximas a essa questão, chama a nossa atenção para que a gente não caia nas redes muito prejudiciais da culpa. Tem hora que é difícil, sabemos, a gente comete erros assim, escolhas muito ruins, a gente se sente muito culpado. Mas é importante, pelo menos, a gente entender que a culpa, ela não nos favorece a um crescimento de verdade. Ela nos penaliza. E é importante, até aqui no mundo dos homens, quando alguém comete um crime e é preso, vai a julgamento, quem dá a sentença é um juiz, é um corpo de jurados, mas dentro daquilo que é oferecido enquanto provas. Então, até no mundo material, existem circunstâncias que nos levam a sofrer aí uma pena. E por que nós próprios, diante dos erros que a gente comete na vida, vamos nos sentenciar, às vezes, a questões tão terríveis? Não é passar a mão na cabeça como se o erro que a gente cometeu, e alguns são muito graves, fosse qualquer coisa. Não é com essa ideia, esse sentido. Não. Mas, principalmente, munido da ferramenta que nós temos hoje, através do conhecimento espírita, o conhecimento cristão, no sentido básico, clássico, desde lá de Jesus, daquele momento histórico, a gente tem em mãos um conhecimento que tem nos dado a oportunidade de compreendermos melhor como a natureza humana flui, como ela acontece. Então a gente está lidando com a prática, ou até no sentido prático, quando estudamos e exercitamos o ensinamento de Jesus, observando como ele agia diante das circunstâncias, mas também como ele lidava com as pessoas diante dos erros dessas pessoas. Em que sentimento? Qual o valor que ele atribuía? Então ele valorizava o ser divino que existe em nós, nos convidava, nos incentivava a buscarmos um lado diferente da vida, um lado melhor, de aproximação junto a todas as coisas, mas principalmente as pessoas. Então, esse é o cristianismo que a gente aprende, que eu tenho aprendido a observar, a amar, a respeitar na sua essência. E a luta pessoal de cada um de nós de viver esse ensinamento, ou seja, praticar. Como Kardec nos coloca desde lá da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como de vez em quando eu lembro, gosto de lembrar isso para não esquecer mesmo, e divido com o amigo ouvinte. Quando Kardec inicialmente chamou o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro nome que este livro teve foi de Imitação do Evangelho. Por que ele usou esse nome? Ele pode até não ser muito estético.
né? Imitação do Evangelho, um livro com esse nome, né? Às vezes sou estranho. Depois ele modificou, até porque os espíritos, né, chamaram atenção, não dizendo que estava errado, ao contrário, estava muito certo, mas por uma questão às vezes estética, né, ele resolveu adotar o nome O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por que ele chamou de imitação do Evangelho? É o que ele diz lá na introdução, quase no finalzinho da introdução, quando a gente observa e se esforça por viver em si o ensinamento de Jesus, esse livro, ele justamente busca incentivar a prática do Evangelho na nossa vida. Por isso que o nome é Imitação do Evangelho. Imitar o Cristo. Assim, né, como os discípulos se esforçaram para o fazer, já diz aí um pequeno texto que eu ouvi certa vez e nunca esqueci, que nós devemos imitar, no caso, os discípulos que imitaram ao Cristo e que imitou a Deus. Então a gente deve fazer a mesma coisa. Então é o esforço que cada um empreende, como diz lá o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no outro momento, em domar as nossas más inclinações, ou inclinações más, ou seja, ruins, negativas, equivocadas. É superar essa condição, para que a gente construa e se aproxime, na verdade, de uma vida superior. Aí quando a gente tiver realmente dentro de nós uma vida superior, o exterior vai refletir isso aí. Tanto na convivência em mundos com pessoas, situações em mundos como o nosso, como também a porta de entrada para mundos superiores, onde a gente vai dar desenvolvimento, amplitude ao que a gente já conquistou. Porque estamos diante de um processo pedagógico, como disse, que é a evolução humana, ou seja, o seu desenvolvimento, o seu aprimoramento, rumo aí, um dia, a tão sonhada angelitude. Que possamos dizer, repetir, realmente com muito vigor e com muita tranquilidade aquela frase de Paulo, próxima à desencarnação dele. Eu combati o bom combate, encerrei a carreira, não perdi a fé. Algumas traduções vêm, guardei a fé. Se a gente entender a fé no sentido de aqueles princípios que a gente desposa, a gente casa com ele, né, para que a gente conviva junto com ele, ele foi fiel a este princípio. Acho que, se eu entendi, é isso que Paulo queria dizer, quando ele diz, combati o bom combate, ou seja, passou pelas dificuldades. Ele, então, né, que inicialmente perseguiu os cristãos ali no seu início, né, naquele momento ainda com os discípulos vivos, e despertou, chamaram a atenção dele. Por quê? Porque ele já era alguém que não era para estar fazendo o que fez. Mas como qualquer ser humano pode cometer erros. E aí ele realmente enveredou por um caminho e mais à frente um pouco chamaram a atenção dele e aí ele se ligou que estava no caminho errado, foi corrigindo isso. E no decorrer da vida ele teve muitas lutas, muitas lutas. Ele é um grande exemplo para que a gente possa mirar nesse exemplo paulino e perceber nele as coisas boas, mas também as coisas ruins, negativas, de alguma forma assim, que trouxeram-lhe problemas, né? E comportamentos e responsabilidades. Não culpa. Mas vamos lá, dar continuidade aqui aos estudos que estamos empreendendo. Este é o programa Luz na Penumbra e me cabe o estudo do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, publicado 21 anos após a desencarnação dele, por textos elaborados por ele, por questões e situações vividas por ele, mas não publicadas por ele. Então, estamos aqui hoje entrando num assunto que fala da dupla natureza de Jesus, pois no último programa vem à tona, né, a questão da divindade de Jesus. Ele era ou não Deus, no sentido... porque muitas pessoas entendem e acreditam naquela figura da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo como sendo a mesma pessoa. E a gente entende que é confundir unidade, né, naquele sentido daquilo que é indivisível, né?
e deveria ser entendido assim, né? Mas essa unidade, quando se fala de outras circunstâncias e outras pessoas, não é ser o mesmo, mas é estar unido, estar ligado de uma forma semelhante. Então, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, não é que ele e Deus eram a mesma pessoa, mas sim que estavam unidos pelos interesses, pelos valores, sentimentos. Jesus é um ser criado e alcançou o estado de perfeição há muito tempo. Põe tempo nisso, que eu não faço ideia, eu nem existia. Abraão, que é muito mais velho do que eu, assim eu entendo, Jesus mesmo disse que antes que Abraão fosse feito, eu sou, ou seja, ele já era quem era, um ser perfeito. Então, né, entendendo que Abraão está muito além da minha pessoa, eu diria que então eu menos ainda posso falar disso. Mas entender que Jesus é uma pessoa e que Deus é outra, isso dá para a gente entender. E dá para a gente perceber a coerência disso aí. O que nos aproximaria daquilo que a gente chama de verdade, algo literalmente verdadeiro. Então, o estudo que fizemos em alguns programas, que fechamos no último, falava a respeito disso aí. Aquilo que tornava ou não Jesus um ser divino, mas no sentido comum de ser Deus no absoluto, não. Mas de ser divino naquilo que ele desenvolveu e percebeu, sim. E aí entra em sintonia com o Criador. Então, a gente teve exemplos assim a mãos cheias, frases de Jesus atribuídas pelos discípulos a ele, e que determinam de forma absoluta, aberta, de forma clara, de que Jesus e Deus são pessoas distintas. E hoje nós vamos entrar aqui num outro assunto, mas ainda falando dessa figura extraordinária, maravilhosa que é Jesus. Falando aqui da dupla natureza de Jesus. O que seria isso, né? Então vamos lá, iniciar aqui o texto kardeciano, ou kardeciano, como alguns também falam, que vai levar a gente a pensar a respeito disso aí. Pode objetar-se que, em razão da dupla natureza de Jesus, as suas palavras exprimiam sentimentos humanos, que não divinos, os do homem, que não os de Deus. Sem inquirir como se chegou à hipótese dessa dupla natureza, admitimos-la por um momento e vejamos se, em vez de vir ela elucidar a questão, não a torna mais complicada e insolúvel. O que devia ser humano em Jesus era o corpo, a parte material. E neste ponto, me corrigindo, ponto de vista, compreende-se que ele tenha sofrido como homem. O que devia ser divino nele era a alma, o espírito, o pensamento, em uma palavra, a parte espiritual do ser. Se sentia e sofria como homem, devia falar e pensar como Deus. Repetindo aqui, se sentia e sofria como homem, devia falar e pensar como Deus. Falava como homem ou como Deus? Pergunta Kardec. Eis uma questão importante para a autoridade excepcional dos seus ensinos. E como é importante. Se falava como homem, as suas palavras podem ser controvertidas. Se falava como Deus, são indiscutíveis. Não as aceitar é heresia. O mais ortodoxo é o que mais se aproximar delas. Dar-se-á o caso de que, sob o invólucro corpóreo, não tivesse Jesus consciência da sua natureza divina? Mas se assim fosse, também não teria pensado como Deus, sendo latente a sua natureza divina e só patente a humana, presidindo a sua missão aos atos morais como aos materiais. É, portanto, impossível abstrair da natureza divina durante a sua vida,
sem enfraquecer a sua autoridade. Se, porém, falou como Deus, e está grifado, qual a razão do incessante protesto contra a sua natureza divina, que, no caso, lhe não podia ser desconhecida? Ou viveu enganado, o que é pouco divino, ou, conscientemente, procurou enganar o mundo, o que muito menos divino seria. Parece-nos difícil escapar a este dilema. Interessante, querido amigo ouvinte. Kardec, ele tinha, né? Eu não diria que era audácia, não. Era autoridade. Porque espiritual e intelectual para isso. O interesse dele não é, diria assim, né? É assim, perturbar, não é avacalhar nada, não é humilhar, não é debochar, usando termos assim menos belos, mas eu diria, não era esse o interesse de Allan Kardec. Mas é o exercício da filosofia, da ciência. É a gente buscar aquilo que é verdadeiro. Esse exercício, todos nós deveríamos desenvolver diante das coisas. Vejamos que, e lembrando que no Evangelho, Tomé, ele preferia ver Jesus ali pessoalmente tocando nele. E Jesus respeitou isso. Então, quando ele aparece lá para Tomé, ele deixa Tomé tocá-lo. Ele se materializa ali, para que Tomé tivesse certeza. Então, a função da ciência, que é um processo, né, pós, eu diria, filosofia, porque a filosofia ela foi dando origem a isso, ao questionamento das coisas, para que a gente buscasse, através do estudo, da observação e da pesquisa, né, mesmo na alta antiguidade, onde não se tinha as técnicas que temos hoje, pelo menos para muitas coisas, né, a gente encontrar o quê? Ir em busca de quê? Do que é verdadeiro, do que é mais aperfeiçoado, do que é melhor, assim entendemos. Essa é a função. Então, Kardec, exercendo essa liberdade e essa necessidade, que não dá para separar-se dela, ele traz à tona questões que, às vezes, um cristão tradicional ficaria assim, meio apavorado, né, achar isso estranho, esquisito, como se fosse uma ofensa, como se estivéssemos duvidando de Jesus, de quem ele é. Porque na questão da doutrina espírita, a gente não crê, mesmo que absurdo. É preciso tentar, ao máximo, entender o que está sendo dito, o que está sendo proposto, para que a gente continue nesse caminho daquilo que é mais verdadeiro. Abri aqui um parênteses para poder só comentar essas questões que achamos assim importantes, que servem para todos nós, né? Vamos continuar aqui o texto de Kardec. Se admitirmos que ele, Jesus, falasse, ora como homem, ora como Deus, mais complicada ficará a questão, porque será impossível distinguir o que vinha do homem do que vinha de Deus. No caso de ter ele tido motivos para dissimular a sua verdadeira natureza durante a missão, e o meio mais simples era nada dizer a respeito, ou exprimir-se, como fez noutras circunstâncias, de modo vago, parabólico, acerca de pontos cujo conhecimento estava reservado ao futuro. Ora, o caso de sua natureza não é este, pois que dela falou em termos que nada tem de ambíguos. Eu até aqui, no início, eu falava como se o assunto a respeito da divindade de Jesus tivesse sido esgotado, né, nos programas anteriores. Na verdade, eu não expressei muito bem, que ainda não terminou. Mas dentro daqueles argumentos dos milagres e das palavras pronunciadas por Jesus, se aquilo atestavam a Jesus esse estado de divindade, né, no sentido de ele, Deus, ser um. O assunto ainda continua, só que agora analisado sobre outra perspectiva. No caso aqui, uma dupla natureza de Jesus, uma natureza humana, uma natureza divina. Como é que é isso? Então, Kardec está, né, nesses caminhos aí. Retomando aqui o texto. Por derradeiro, se a despeito de todas essas considerações
fosse ainda possível admitir que ele, durante a vida, ignorasse de ser, desde o fato da ressurreição, quando em suas aparições aos discípulos não é mais o homem que fala, mas o espírito separado da matéria, que já deve ter recuperado a plenitude das faculdades espirituais, com a consciência do seu verdadeiro estado e, portanto, da sua identificação com a divindade. E, no entanto, é nestas condições que diz: eu vou subir a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. A subordinação de Jesus ainda é indicada por sua qualidade de mediador, que implica uma pessoa distinta entre Deus e os homens. É ele que intercede junto ao Pai e que se oferece em sacrifício para resgatar os pecados da humanidade. Ora, se ele é Deus, igual a Deus em todas as coisas, em grifo, aqui, que necessidade tem de interceder? Ninguém se intercede a si próprio. Isso é claro, né? Então tudo leva a gente a perceber a distinção entre ele e o Criador. Tudo leva a gente a ter essa certeza. Kardec, volto a afirmar, ele entendia isso como algo tão importante, mas tão importante, que ele, eu não diria massifica, porque não cansa ler vários pontos que levam a gente para o mesmo lugar, mas pontos distintos de textos que vão conferir a gente a certeza quando a gente fica assim, realmente atento. Então, não cansa repetir, de jeito nenhum. Por isso que eu estou aqui lendo ipsis literis para o querido amigo ouvinte, para que possa perceber, não só no Evangelho que isso está lá, como também em Kardec, esse grande discípulo do Cristo para os tempos modernos. E que fez parte, sim, lá daquele grupo lá atrás, podemos tranquilamente afirmar isso aí, nas suas reencarnações anteriores. Não é à toa que foi dado a alguém muito específico, desde lá do Velho Testamento, principalmente aquele último livro antes do Novo Testamento do profeta Malaquias, que viria no futuro para restabelecer todas as coisas. E esse espírito era Elias. E na Gênese de Allan Kardec, no livro A Gênese, os milagres e as predições do Allan Kardec, no capítulo 17, Kardec, ele ali diz quem ele foi. Está no item 37 do capítulo 17 da obra A Gênese de Allan Kardec. Kardec, ele próprio escreve ali, mas de maneira clara, mas sem dizer assim, eu fui o fulano. Não, claro que ele não escreve assim. Seria uma perda de tempo e nem lhe conferia, para todos nós que estamos aí estudando, alguma autoridade nesse sentido. A autoridade ele até tem, mas ele não falaria dessa maneira, não escreveria de jeito nenhum. Então, ele lá revela que o espírito que estava de combinação com Jesus, aí a gente sabe que lá no passado era Elias, através dessa pessoa, João Batista, que é uma das reencarnações. Estou falando isso aqui, não é para confundir o ouvinte, mas para a gente entender que o processo, ela vai tendo uma sequência. Tá? Então, a gente está lidando também com questões proféticas, daquilo que mediunicamente, ou que seria algo do futuro, mesmo às vezes falando coisas do passado também. Então, é o sentido profético dos ensinamentos que a gente aí desposou como aqueles que nos orientam para a vida. Então, querido amigo ouvinte, por isso que aqui afirmo isso, que Kardec tem autoridade, como ele não foi um simples codificador, alguém que só reuniu, organizou aquilo que veio dos espíritos superiores, não. Ele era um espírito superior. E muito superior a muito daqueles que o assistiam também, que estavam com ele, na verdade, trabalhando com ele. O próprio São Luís diz isso em mais de um momento, chamando Kardec literalmente de mestre, nesse sentido profundo da palavra. O mestre dos mestres é Jesus, mas o mestre no sentido do professor, daquele que tem conteúdo para passar as coisas, isso Kardec tinha. E eles reconhecem isso em espírito.
Nós vamos hoje ficando por aqui. Vamos retomar esse assunto, porque tem uma nota aqui para a gente ler a respeito do que foi, né, passado, e em seguida a gente vai dar continuidade desses estudos. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, nos conceda luz e alegrias para os dias que virão. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Vamos dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos em seu capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, dando seguimento hoje no tópico Reconciliação com os adversários, que é o item 5 e o item 6. E como nós já fizemos no programa passado, nós temos aqui conosco a presença brilhante da Luz Marina Rodrigues, que é a presidente da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, e veio aqui contribuir com a beleza e os conhecimentos do nosso programa. O nosso programa tem que ser bonito, tem que ter muito conteúdo para que todos possam compreender. Né? Não adianta a gente fazer um programa que não seja bonito, um programa que não seja bem-humorado. As pessoas precisam assim, a alegria é fundamental. Para entender as coisas. Jesus era muito alegre. Então, nós tentamos seguir o mesmo passo dele. Então, nós vamos continuar o estudo desse capítulo 10. E, como disse a vocês, a Luz Marina está aqui conosco para nos auxiliar na interpretação dos textos. Então, dando início aqui ao texto, vamos ler aqui primeiro a passagem de Mateus em que Kardec se baseou para o estudo. Diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais mandado para a prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Também é um texto que às vezes muitas pessoas não entendem, né? Mas é importante porque tem uma sabedoria atrás disso que Kardec vai analisar. Mas antes, vamos ouvir o que a Luz Marina pensa a respeito disso. Realmente. Já repararam que nós fazemos as nossas próprias prisões? Nós fazemos as nossas próprias prisões. Por quê? Quando eu por orgulho e por vaidade, eu não aceito a verdade do outro, ou se aquilo me incomoda muito, eu não consigo. Ou é do meu jeito ou não é. Então, a gente se prende numa caixa do orgulho e da vaidade. E essa caixa, ela vai nos tornando prisioneiros desses sentimentos. E cada vez que a gente permanece mais sendo intempestivo, sendo exigente na nossa maneira de ser, ou é do meu jeito ou não é, ou a minha voz prevalece ou não prevalece, eu vou aumentando as grades e as camadas dessa prisão. E vai sendo difícil a gente sair disso. Então, é importante eu ser misericordioso com o meu próximo e comigo mesma. Eu aceitar que eu sou um ser falho e que eu preciso, aos poucos, entender que a minha verdade não é absoluta e que eu tenho que ouvir a verdade do outro também. É isso aí, porque, como diz Jesus, eu tenho que me reconciliar
com as pessoas que eu tenho alguma diferença para poder prosseguir no meu caminho. Meu caminho não vai andar, não vai ir para frente se eu ainda estiver preso a essas coisas que você falou. Isso. Se estiver preso a isso, é a prisão que eu estou. Eu fiz para mim mesmo, exatamente. Porque eu estou preso àquela história antiga. Os ranços. Tempo. Os ranços. Gente, nós temos que botar isso no fim. É. Chega lá, amigo, olha, vamos acertar. Se eu te fiz mal, me perdoe. Se você eventualmente fez uma coisa que eu não gostei, já considere-se perdoado. Isso. Vamos apertar as mãos e vamos seguir juntos. Essa é a ideia. Ah, mas se o outro não quiser, isso. Mas aí é problema dele. Exatamente. Já repararam também que aí a gente fala assim, e aquele fulano, você já ficou de bem com ele? Ah, não, eu ainda não falo com ele não. Mas por que foi mesmo em que você não fala mais com ele? Ih, esqueci. Nós já esquecemos o motivo e ainda estamos presos no nosso orgulho de não falar. Olha que absurdo, gente. É uma grande dificuldade que nós temos de estender a mão primeiro. O primeiro passo. Porque é o orgulho que impede de fazer esse movimento, que aparentemente é um movimento simples. Estender a mão. Mas a gente tem esse orgulho que impede tudo isso. Por isso que se nós formos misericordiosos com a pessoa que está ali, que depende do nosso estender a mão, nós receberemos a mesma coisa de volta do Pai que está no céu. Essa é a ideia. E pensando também no lado esperto da coisa, né? Nós somos espíritas. Sabemos que todos os nossos desafetos vão voltar conosco. Então, é melhor começar a trabalhar agora, com todo amor, com toda bondade, e nós nos livrarmos dessa pessoa? Claro que não. Porque além de nós estarmos bem com ela, nós temos que amá-la. Então, você aí que está suportando aquele relacionamento, aquela amizade, e você, não, mas eu suporto, eu tenho paciência, eu tenho tolerância. Não é tolerar, não é ter paciência, é amar. Para Deus, o que vale é o amor. Enquanto nós não amarmos, vamos continuar voltando com essas mesmas pessoas. É fácil não é fácil. Ser espírita às vezes nos ajuda em muitas coisas, mas às vezes torna difícil para nós, porque ninguém gosta de ouvir a verdade. Ninguém, mas por quê? Nosso orgulho é a nossa vaidade. Exatamente, e aí vem quebrar esse gelo que está dentro de nós. Exatamente. Né? Mas graças a Deus, isso é para o nosso bem. Kardec diz aqui, na prática do perdão, assim como na do bem em geral, há mais do que um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Olha! Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Olha aí. Então, o conhecimento espírita, para nós, ajuda, mas também nos assusta às vezes um pouquinho. É por isso que o provérbio que diz morto animal, morto veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. São os nossos obsessores. Que armadilha que a gente se mete quando, por causa de uma besteirinha, cria um rancor, um ódio nosso para aquela pessoa e daquela pessoa com relação a nós. Desencadeia uma coisa eterna, praticamente. A gente mexe num vulcão sem saber. Sim. Devemos ver neste fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram motivo pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que eles mesmos fizeram, ou se tal não ocorreu, por terem faltado com a indulgência e a caridade não perdoando. Olha aí. Assim, como se diz, botando no preto e no branco tudo que a gente falou aqui. Importa, pois, do ponto de vista da tranquilidade futura,
que cada um repare quanto antes os males que haja causado ao seu próximo e que perdoe os seus inimigos, a fim de que se apague antes que a morte lhe chegue toda a causa fundada de animosidade posterior. Por isso que Jesus disse, reconcilie-te com o teu irmão antes de pedir, vai lá, reconcilie e volta. Por essa forma, o inimigo obstinado neste mundo se pode fazer um amigo no outro mundo, ou pelo menos ficar do lado justo, e Deus não admite que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Claro, se eu fiz a parte que me cabe perdoando, eu estou, como dizer, imune a qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente com o fito de apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis da prisão, diz ele, enquanto não houverdes pago o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Exatamente. Tudo que nós estávamos falando aqui. Então, é uma questão de você ser inteligente, né? Usa a sua inteligência a seu favor, mas sempre com amor, não com astúcia. Astúcia é diferente de inteligência. Então, porque tem até essa passagem, né? Triste daquele que trama, que fica na espreita. Mas quando eu, às vezes, erro por um impulso, Deus é benevolente. Mas se você faz com segundas intenções qualquer coisa, até para essa busca da perfeição e dos portões do céu, isso para Deus também não é bom. Então, tomem cuidado com as atitudes. Não, sem dúvida, porque se nós agimos errado e agimos toda hora, a cada minuto estamos agindo errado, por falta de conhecimento. Sim, entendeu? É uma coisa. Porque nós ainda somos animais que agimos muitas coisas por próprio instinto. É o instinto. A reação, somos ainda animalescos nesse ponto. Sim. Isso nos será relevado na hora do juízo por Deus. Sim. Porque faz parte do nosso pacote evolutivo. Agora, quando é uma coisa que nós já sabemos e que não a pomos em prática simplesmente por desleixo, porque dá trabalho, incomoda, aí já começa a contar, mas peraí, você já sabia, é aquele pecado com consciência. Isso, ou então eu não quero fazer, porque que proveito eu vou ter se eu fizer isso? O que eu vou ganhar? A gente está sempre esperando o material. Então, tem a outra passagem também. Aí quando nós chegarmos lá do outro lado, e aí, qual é o meu lugarzinho aqui no céu? Não. Tudo que você queria já teve na terra. O que pediu então, nós demos de ter na terra. Para que ele não vai dar nada para a gente? Porque o que ele mais quer é o que a gente está fazendo aqui. A gente está estudando, praticando. E não só ouvindo, mas praticando. Mas aí... tem que praticar, tem que praticar. Mas olha só, eu costumo repetir aqui uma imagem, né? Quando que a pessoa que, por exemplo, pratica algum exercício físico, para o corpo estar mais resistente às vicissitudes da vida, ela só faz as coisas com a repetição daqueles exercícios. Sim. E quando, ainda mais, é um atleta profissional, ele tem que fazer aquilo repetidas vezes, constantemente. Uma vez eu vi uma entrevista de uma jogadora de basquete, a Hortência Marcari. Grande Hortência. O repórter perguntou assim, Hortência, você treina muito que ela era cestinha de ouro, ela não errava os arremessos, principalmente os arremessos livres, né? Mas como é que você faz? Você treina muito? Eu treino. Eu treino 500 arremessos por dia. Eu falo, 500? Que você 500 vezes joga? Não, 500 arremessos com acerto. Não conto os que eu errei. 500 Meu Deus! Por dia. Eu ouvi frase semelhante do Oscar Schmidt falando a mesma coisa. E para quem gosta de futebol, o Zico também falou que para bater falta bem como ele batia, ele depois do treino ficava lá com o goleiro do reserva do Júnior, treinando batida de falta para ele no jogo acertar. Então é a mesma coisa conosco aqui. Exatamente. Com a perfeição. Se eu quero atingir a perfeição, eu tenho que malhar
treinar arremesso, treinar batida de falta constantemente. Eu tenho que estar treinando, eu tenho que estar em perpétuo treinamento. Sim. Eu não posso negligenciar o meu treinamento. Sim. Senão eu perco a minha forma física. Na hora de arremessar eu erro, na hora de bater a falta eu jogo para fora. E por quê? Porque eu não estou constantemente ali no treinamento. E o treinamento é a prática. Não é verdade? E para o espírita, nós estamos agora em pleno treinamento. Parabéns para nós. Mas é exatamente porque o treinamento é aqui, estar em sintonia com coisas boas, estar sempre com o pensamento elevado, sair de situações que te deixem constrangidos, tristes, tenebrosos, com medo. Então, busquem sempre uma boa palavra, uma boa música, uma boa leitura. Sintonizem na Rádio Rio de Janeiro, que com certeza vocês vão estar providos, musculosos desse combate à fraqueza, esse combate da falta de fé, porque realmente aqui e em outros lugares que nós ouvimos coisas boas, nós exercitamos e estamos bem musculosos na nossa fé. E nós temos que estar, como aquele lema dos escoteiros, né? Isso. Sempre alerta. Sempre alerta. Porque orai e vigiai. Como diz Jesus, nós não sabemos a hora que o inimigo vem. Não. Nós não sabemos a hora que o ladrão vem à noite. Não sabemos. Isso. Então temos que estar preparados. Então, sem querer ser cabotino ou puxar a brasa para a nossa sardinha, mas vejam bem, nós todos passamos durante o dia por dificuldades. Todas as ordens. É verdade. De um tipo, mas sempre passamos. E precisamos de ter um reforço. Ou seja, voltar para o batalhão lá do bombeiro, para ficar alerta, para me preparar para a próxima luta. Então, eu tenho que ter um lugar para recuperar minhas forças da luta diária. E esse lugar, eu acho ainda que é aqui a Rádio Rio de Janeiro. Porque se você ouve os programas, qualquer hora que você ligar, vai ter alguma palavra que mal ou bem vai se encaixar naquilo que você está precisando. E se não for especificamente para algo que você esteja precisando naquele momento, é algo que alguém do seu conhecimento pode estar precisando por problemas diferentes. Isso. E você já pensa naquela pessoa, no momento que você pensa naquela pessoa, no problema dela, que não é mais o seu problema, que aquela palavra que você ouviu aqui na rádio serve para aquela pessoa, você já está praticando a caridade. Com certeza. Entendeu? Isso já é a caridade, porque você esqueceu um pouco do seu problema, da sua dificuldade, e ouviu a mensagem, puxa, mas isso caía bem para fulana. Ela está passando por uma dificuldade terrível. Você esqueceu a sua. Isso. Momentaneamente, exatamente, do outro, e lembrou dela. Então faz bem. Não quero que você fique 24 horas plantado, isso é impossível. Mas sempre que puder, principalmente na hora que tiver na dificuldade, não tem problema. Se tiver numa boa, você está num churrasco ouvindo um sambinha, tudo bem. Não tem que parar para ouvir a rádio, não é isso. Mas se você está na dificuldade, com licença, eu vou meditar um pouco ali, ouvir a rádio, que vai ter alguma palavra, nem que seja uma música que vai tocar, mas é uma música que vai ajudar você a se acalmar, os espíritos bons vão se aproximar de você, ajudar você nessa meditação, para que as coisas para você podem não ser resolvidas, mas você vai ganhar forças, coragem para enfrentar aquele problema que naquele momento está atormentando. Com certeza, e lembrando também que Deus pode pode nos usar como um instrumento a qualquer momento. Então, às vezes, a gente está lá naquele churrasquinho querendo ouvir aquela musiquinha, dançar, tomar cervejinha lá, e chega alguém todo lamentado, assim, triste, e aquela pessoa se abre para a gente. E a gente, não, aqui não é lugar, eu não vou te dar atenção, não. E é justamente naquele momento que Deus está precisando de você para aquela sua interferência e somente ouvir o nosso irmão. Então, fiquem atentos a todos os momentos que Deus nos recruta para a sua obra. Olha só, vou fazer até uma inconfidência aqui, mas eu estava uma vez num churrasco mesmo. E uma senhora lá, que é amiga nossa, estava assim meio triste, né? Eu conversando com ela, ela falou, sabe qual é o problema? Eu falei, o que foi? O meu filho resolveu se casar com a moça que já tem 5 filhos. Entendeu? E ela
como era a mãe do rapaz, né, já disse, não, ela tem uma fama assim, uma fama assado, e eu estou preocupada que meu filho, olha só, parece que eu fui inspirado por alguém, porque eu falei assim, olha só, você está vendo pelo ângulo errado. Coloque-se se você tivesse uma filha, que porventura, coitada, fez algumas coisas meio precipitadas, tem 2, 3 filhos aí com pais diferentes, você está rezando a Deus para ela acertar a vida, aí aparece um rapaz que resolve assumir aquela situação. O que você acharia daquele rapaz? Você acharia que ele é um anjo enviado de Deus para resolver o problema da sua filha e dos seus netos. Perfeito. Então pense que seu filho não é um desafortunado porque está enrolado. Não, seu filho é um anjo, foi enviado por Deus para resolver o problema daquela outra mãe. E que muitas das vezes a gente não sabe se ele abandonou esses 5 filhos e hoje está vindo resgatar a situação. Nem falo que elas não são espíritas, isso. Mas aí nós ainda vamos mais longe no aspecto da reencarnação, né? Como eu sei que são católicos, ele é um anjo. Deus enviou esse anjo para ajudar no processo da outra mãe. Sim. Que se fosse você essa mãe, você gostaria de ter esse anjo. Antônio, você me tirou um peso do coração. Se colocar no lugar do outro. Obrigado, aí quem me inspirou para falar a inspiração, verdade, perfeito. Da minha cabeça, acho que não sai isso. Mas é isso, nós todo momento somos usados, então ficar de olho. Então, ele estava num churrasco. Sim. E que bom, né, que você se deixou, se permitiu fazer a sua parte, a nossa parte. Ela que estava merecendo ouvir isso, com certeza. Com certeza. Né? Mas tudo bem, faz parte, né? Isso. Bom, gente, por hora vamos ficando por aqui. Mas eu prometo que outras vezes nós vamos voltar a fazer essa tabelinha. Eu sei que ela é muito ocupada agora, vai ser complicado. Não, vai ser um prazer. Uma agenda. Vai ser um prazer. Vamos acertar a agenda de vez em quando. Ela virá aqui para nos ajudar a brilhantar o programa para vocês. Muito obrigado, Luz Marina. Obrigada, eu que agradeço. Vezes, tá? Obrigada, eu que agradeço. Tá Fiquem com Deus. Tá. Por hora, então, irmãos, vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus por essa oportunidade e voltaremos no próximo programa com muita paz e muito boa noite a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.